Oi gente, aqui é o Lucas e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre As Intermitências da Morte do José Saramago. Esse livro aqui é o segundo livro do José Saramago que eu li. O primeiro foi Ensaio sobre a Cegueira e, fun fact, foi o primeiro vídeo meu aqui do canal. Ele não é lá visualmente essas coisas, mas eu gostei de como eu falei do livro, então tá aqui, é só você clicar pra ver. E como foi o outro único livro que eu li dele, eu vou fazer uma comparação desse com base naquele. Lá em Ensaio sobre a Cegueira, a gente teve uma cidade em que do nada as pessoas começaram a ficar cegas. Eu falei, uma cidade? É um país. Aqui nas Intermitências da Morte a gente vai ter um país em que as pessoas vão parar de morrer. Elas vão continuar doentes, elas vão continuar envelhecendo normalmente, elas só não morrem. E a proposta do José Saramago nessa história é muito interessante, porque ele vai acabar fazendo a gente refletir um pouco sobre a nossa relação com a morte e vai nos mostrar como ela vai afetar determinadas partes da sociedade. Então, por exemplo, as pessoas vão parar de morrer, mas como fica a aposentadoria dessas pessoas? Como é que fica o sistema funerário desse país? Se as pessoas param de morrer, como é que fica a superlotação dos hospitais? E mais ainda, por que as pessoas precisam de religião? Afinal, a religião só existe porque as pessoas necessitam de algo para ver o depois. Seja lá, né, qual religião ela seja. A base da religião é a morte. Então, como que vai ficar essas partes da sociedade, já que ninguém morre? Logo de cara a gente já percebe que esse é um livro um pouco diferente, porque ele não vai ter simplesmente personagem algum. Os grandes personagens dessa história vão ser essas instituições, entre aspas, porque eu não sei se esses segmentos encaixam bem na definição de instituição, mas vai ser um representante do governo, um representante da igreja, um representante do seguro, de aposentadoria, um representante, sabe, dessas diversas instituições que regem a sociedade, para nos mostrar como elas são afetadas, já que ninguém mais morre nesse país. E bem, por esse fato, eu acho que ele é um livro muito mais reflexivo. Ele vai sempre mostrando pra gente como que a morte está ligada na nossa sociedade. A gente criou todo um sistema em que a gente se baseia em que várias pessoas vão morrer em vários instantes e as pessoas estão se renovando, vão nascendo e vão morrendo. E a partir do momento em que as pessoas param de morrer, tem uma crise nesse sistema todo. E se a morte é tão ligada a esse sistema que a gente criou, por que raios tem tanto um tabu em relação à morte? Porque as pessoas têm medo de morrer. Isso é um grande contraste logo de início, porque nos primeiros capítulos a gente vai acompanhar uma família. O pai dessa família e o neto desse homem, eles estão doentes. E eles querem morrer. E aí a gente vai acompanhar o que essa família vai fazer pra dar um destino a eles. Esse, sinceramente, é o melhor capítulo pra mim, porque é o capítulo que a gente se apega a esses personagens. A gente cria uma empatia por eles, a gente sente a dor deles. É um livro inteiro sobre criticar algumas coisas que a gente se baseou para criar a sociedade que na cabeça dele não faz muito sentido. Isso acontece, gente, até a metade do livro mais ou menos, porque a partir da outra metade a gente vai ter uma história completamente diferente. A gente vai acompanhar diretamente a morte como personagem e ver aí as coisas que ela vão fazer nesse país, as decisões que ela vai tomar, e um relacionamento com uma pessoa específica que não tá ali meio que colaborando com o plano dela. E eu não vou contar mais detalhes, né, porque é a parte final da história, pode ser que estrague. Mas tá, vamos lá. Como eu falei, o livro ele não tem personagens fixos, né, em que a gente possa realmente se apegar. A gente não vai ter igual um ensaio sobre a cegueira, que a gente vai ter um grupo e a gente vai acompanhar esse grupo durante toda a trajetória da narrativa. E aqui não vai ter isso. E talvez seja por causa disso que eu não tenha gostado tanto assim desse livro. Foi muito difícil de me apegar a essa história pela falta de alguém pra olhar. Tanto que eu falei que esse capítulo que a gente acompanha essa família foi o meu preferido, porque é um capítulo inteiro dedicado a esses personagens e a gente sente as dores dele, a gente acompanha a história deles. E, sabe, dá pra gente se relacionar. Eu gosto de me relacionar com personagens. E esse livro aqui foi um pouco difícil disso, por não ter. E a própria morte no final da história, eu não sei, eu não gostei dessa quebra de narrativa. Parece que são dois livros completamente diferentes dentro de um só. Não gostei tanto disso. Parece que são duas coisas completamente diferentes, apesar de não ser. É o mesmo universo, é a mesma história, é o mesmo tudo. Mas parece que são duas propostas diferentes. E juntando aqui nesse livro, não gostei tanto assim. Eu não vou negar, é um livro difícil de ser lido. O José Saramago, vocês sabem, ele não escreve
com parágrafo e travessão. Então é um livro complicado de ser lido. O português dele também é um pouquinho diferente, você vai encontrar cousa, facto e palavras assim escritas estranhas que dão uma quebra assim no seu ritmo de leitura. Mas ele é relativamente menor do que Ensaio sobre a Cegueira. Então assim, eu ainda prefiro o Ensaio sobre a Cegueira e sugiro você a ler ele primeiro. E esse livro aqui vai funcionar mais como um livro reflexivo, porque realmente como história não me atingiu muito da forma que eu achei que iria. O próximo livro que eu pretendo ler dele é Ensaio sobre a Lucidez. Tô um pouco com medo porque eu imaginei que esse aqui fosse como foi Ensaio sobre a Cegueira, mas não foi. Apesar disso tudo, o livro funciona muito mais como crítica e muito mais como reflexões sobre a morte mesmo, do que como uma narrativa em si, e valeu a pena a leitura, me fez pensar e rir em alguns momentos, que é bastante interessante porque é um tema meio mórbido, mas foi legal, é legal, eu gosto dele, da forma como ele faz essa ficção e aborda temas tão atuais. Nesse capítulo que a gente culpa a família, é uma crítica direta à eutanásia. A família queria morrer, eles não queriam continuar vivos doentes. E aí, como é que se lida com essa situação? Então é bastante crítico nesse ponto e ele vai fazer você pensar em determinados momentos, então acho que vale a leitura sim, mas só se você estiver preparado e já tiver lido outras coisas do José Saramago. Começar por ele, realmente, eu acho que vai ficar um pouquinho complicado. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum comentário pra fazer sobre o livro, ou me indicar outros livros do José Saramago pra ler, além de Ensaio sobre a Lucidez, eu quero muito ler pelo menos um livro do José Saramago por ano. Então me deixa aqui nos comentários, deixa seu joinha se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!